Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever para saber quando estaremos ao vivo novamente analisando o mercado. E se você ainda não opera conosco na BingX, crie agora sua conta no QR Code da tela ou no link da descrição. Não esqueça de deixar o like e vamos pro vídeo. Mas, Filipão, eu queria começar perguntando para você, pedindo para você, como nós falamos de análise técnica aqui e a gente não fala do chamado price action, eu queria que você nos dissesse da diferença, se é que existe tanto assim, entre análise técnica e price action. Bom, em primeiro lugar, price action é a análise técnica, né? Ela vem, assim, o que o pessoal chama de análise técnica clássica, na verdade, é análise técnica. O que o price action tem diferente, que é o que o Al Brooks, na minha visão, trouxe de novo e que me ajudou muito a entender. Ele colocou uma aplicação prática, ele tornou mais fácil a aplicação prática da análise técnica. Então, ele mudou alguns termos, e ele também foi o primeiro autor que eu vi que falava muito de day trade, era um cara muito experiente no day trade, ele começou em 87, só tomando paulada, e acabou... um cara muito inteligente, acabou melhorando a técnica que ele usava, que ele já tinha usado, né, que ele já conhecia. Então, ele ficou muitos anos em casa operando e acabou, como ele é médico cirurgião, ele acabou classificando muitas coisas, para ele mesmo, não era para nada. E ele acabou virando um autor em 2009, e o cara estourou no mundo. E eu tive a sorte de comprar um dos primeiros livros dele. Ele lançou o livro em 2009, ali eu comprei, porque eu já estava tomando paulada há muito tempo. E eu me identifiquei muito bem. Ele não era um autor famoso, né? Então, o que ele trouxe nesse livro, que para mim fez diferença, eu que já tinha lido muita coisa, é que ele pegava as coisas que eu já conhecia da análise técnica, mas ele ajudava a colocar aquilo em prática. Ele ajudava digamos assim, focar mais em determinadas coisas, em determinados momentos. Então, ele organizou muita coisa, reclassificou muita coisa e chamou de price action porque, essencialmente, ele presta atenção, ele não olha indicadores, a não ser uma média móvel de 20 períodos, mas ele chamou de price action porque é um termo comum, né? Tem vários tipos de price action. O que ele, digamos, inventou é o price action do Al Brooks. Então, é muito importante que as pessoas saibam isso, porque eu mesmo cheguei nele procurando price action, sendo que nem existia a metodologia dele quando eu ouvi falar em price action, e acabei caindo nele. E o price action que se fala por aí não tem absolutamente nada a ver com o Al Brooks. Então, às vezes, é até melhor falar metodologia Al Brooks de price action para que não se confunda, porque é realmente uma coisa muito específica. Mas é isso, Fausto, é a análise técnica aplicada. E aí, você diria que isso daí foi a sua virada de chave para começar a operar com consistência? Olha, eu tive e como é que isso viradas... molda a maneira como você vê risco hoje em dia? Eu tive muitas viradas de chave, né? Não foi uma só. Já me perguntaram várias vezes qual foi o momento da virada de chave. E aí eu sempre falo uma coisa, eu aprendi inglês, acabei, né, eu falo inglês, e nunca houve uma virada de chave no inglês. Eu não falava inglês, comecei a estudar, depois comecei a falar com um soquinho, né, aquela coisa meio esquisita. Eu até me lembro uma frase, que foi um dos dias que eu percebi que eu estava evoluindo, que era... Já imaginou ter um quadro do Bitcoin, dólar ou Ibovespa que mostre todos os acontecimentos históricos que influenciaram os gráficos na parede do seu escritório ou da sua empresa? Acesse marketposters.com, escolha o gráfico e adquira o seu. Para analisar e negociar ativos na mesma plataforma que o Fausto, acesse enfoque.com.br. Where are the keys? Onde estão as chaves? É uma frase difícil de falar, porque se você for ler meio em português é Where are the keys? E aí um dia eu falei, Where are the keys? E eu falei, nossa, o cara entendeu. E isso aconteceu em várias situações e continua acontecendo.
parece que você vai passando de níveis e alguma coisa um dia você percebe que você passou de nível, e não necessariamente tal coisa, tal exercício foi que me fez falar inglês. E a mesma coisa acontece com o trade, né? Sem dúvida, mas nenhuma, assim, sem o price action, sem o que o Al Brooks escreveu, eu provavelmente nunca teria chegado a lugar nenhum. Isso sou eu. Muitas pessoas chegaram sem nem conhecer o Brooks. Mas, para mim, fez muito sentido quando eu comecei a ler, porque eu comecei a prestar atenção em determinadas coisas, eu confiei nele, isso é muito importante, eu já tinha lido muitos autores, feito muitos cursos, mas as coisas não rodavam para mim. E aí, sempre que eu estava testando uma técnica e as coisas não iam bem, eu voltava para trás. E aí recomeçava do zero com outra técnica. No caso dele, como eu confiei nele, porque eu lia e via que aquilo fazia sentido, toda vez que alguma coisa não dava errado, eu corrigia aquilo e seguia em frente, pausava e ia em frente, como uma tendência mesmo. Então, assim, sem o price action eu não teria chegado a lugar nenhum, mas eu tive outras viradas de chave. As principais, assim, que me vêm à mente. Primeiro, você precisa de um método, né? Eu gosto muito do price action, foi o que, para mim, foi fundamental. Você precisa de um plano, né? Sem um plano, com gerenciamento de risco, sabendo o objetivo que você quer, quanto que você vai arriscar para aquilo, qual a sua tese de trade, né? O que você senta de manhã na tela para fazer o quê? Né? Você vai ser um day trader e você vai operar só amanhã, ou você vai ser um trader de mercados 24 horas, que você pode ficar vários dias. Você tem que ter um plano, né? E depois, então, plano foi outra virada de chave, porque o método sozinho, né, métodos em geral sozinhos, eles não te levam para frente, mas eles são fundamentais, eles são a base. Então você precisa de um método, você precisa de plano, e aí depois que você tem um plano, você precisa de disciplina para seguir esse plano, porque sem o plano, fala-se muito de disciplina, mas não há o objeto a ser disciplinado. E se você não sabe aquilo que você está que você não pode transgredir, qual regra você não pode transgredir, não há o que ter de disciplina, né? E depois, uma quarta virada de chave foi a de que você precisa melhorar o plano. Sempre. Você vai sempre adaptando ele. Então, acho que essas são 4 viradas de chave muito importantes que fizeram muita diferença para mim. E elas são cumulativas, né? E uma depende da outra. Tive um sócio, que era o David Davis, que Deus o tenha, ele já não está mais aqui, mas ele foi cofundador da Broadcast comigo, e ele dizia que o nosso negócio era um moving target. Ele usava muito essa expressão. Mas... E tem a ver, né? A gente está sempre correndo, né? Sempre correndo atrás, melhorando, né? Porque as coisas mudam, né? Ô, Felipe, você sabe que todos os livros de trade falam de disciplina, mas pouquíssimos ensinam o que é ter disciplina. Eu falo bastante aqui no canal também, que disciplina é justamente você ter um método para poder seguir o método e seguir as regras do método, né? Claro. Seguir a Senão linha você não tem um mestra lá, objeto, né? Você não tem um objeto para ser disciplinado. Você precisa saber disciplinado em quê? O que você tem que fazer, né? Mas, assim, é que o pessoal é muito bonito falar, né? Assim, precisa de disciplina. Eu tenho falado muito disso, eu vejo hoje em dia o pessoal falando muito do psicológico. Mas o cara não tem nem método. E aí ele vai para o psicólogo, sendo que ele não sabe ainda o que operar, né? Ele ainda não aprendeu a operar. Mas, sem dúvida, o psicológico ele é importante. Mas ele é importante para quê? Para que você mantenha a disciplina do plano e o plano está usando o seu método para tentar chegar a um determinado objetivo que você traçou, seja de curto prazo, de longo prazo. Se você tem interesse em receber as recomendações de compra de criptoativos no Par BTC e USDT da nossa equipe, acesse faustobotelho.com.br ou utilize o QR Code aparecendo na tela. Você também poderá automatizar todas as compras, mudanças de stop e liquidações através do nosso parceiro N. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para receber notificações das próximas lives.